Olá, a graça e a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Clóvis Silva e quero te convidar mais uma vez para a nossa reflexão do dia. E hoje estamos no Salmo de número 4, que tem como título Confiança em Deus na Angústia. Este salmo é também um salmo de Davi. Vamos ler? Diz assim: Responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia, tu me deste alívio. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Filhos dos homens, até quando vocês vão querer transformar a minha glória em vergonha? Até quando amarão a vaidade e buscarão a mentira? Saibam, porém, que o Senhor distingue para si o piedoso. O Senhor me ouve quando eu clamo por ele. Tremam de medo e não pequem. Consultem no travesseiro o coração e sosseguem. Ofereçam sacrifícios de justiça e confiem no Senhor. Há muitos que dizem: quem nos dará a conhecer o bem? Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto. Mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles, quando eles têm fartura de cereal e de vinho. Em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me fizeste repousar seguro. Dá para vermos que Davi, ele está tendo um diálogo com Deus. E esse diálogo, na verdade, é também um desabafo daquilo que ele queria expressar também para os seus inimigos. Porque nesta oração cantada aqui no Salmo, Davi fala uma coisa interessante. Ele diz assim no versículo 2: Filhos dos homens, até quando vocês vão querer transformar a minha glória em vergonha? Nesse cântico aqui, neste salmo, que também é uma oração, ele expressa para Deus aquilo que o seu coração está cheio, aquilo que ele queria falar também para os seus inimigos. Davi se encontra angustiado, triste pela situação em que ele estava vivendo, pela quantidade de inimigo que ele tinha, que se levantou contra ele. Mas se nós observarmos no início deste salmo, no verso 1, Davi diz assim: Responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça. Ele estava pedindo para que Deus respondesse a sua oração quando ele assim clamasse, quando ele assim pedisse, orasse a Deus. Até porque ele tinha essa confiança em Deus, ele acreditava em Deus, a sua fé em Deus era demasiadamente extraordinária. Ele confiava em Deus, porque ele tinha essa experiência com Deus. Davi, ele não está fazendo aqui a sua primeira oração e está esperando Deus responder. Não, ele já vivia em uma relação íntima com Deus e ele tinha experiência que quando ele clamava a Deus, Deus respondia à oração dele. E isso não aconteceu somente uma vez, nem duas vezes. Até porque quando alguém diz assim, na angústia tu me deste alívio, ele está dizendo que em todos os momentos de sua vida, em todos os momentos angustiantes de sua vida, o Senhor lhe deu alívio, o Senhor estava com ele, o Senhor respondeu a sua oração, o Senhor abençoou a sua vida.
Aí ele diz assim: tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. A angústia de Davi era tão grande que ele dá para nós entendermos que ele estava clamando com uma intensidade. Desesperadamente estava pedindo a Deus que Deus respondesse a sua oração. Talvez você se encontre assim, ou talvez você já teve essa experiência que eu já tive. Às vezes a angústia é tão grande que nós nos desesperamos. Na verdade, nós gritamos, a nossa alma grita, clamando a Deus por misericórdia, para que Ele escute a nossa oração, para que Ele responda a nossa oração. Quando nós clamar por Ele, que Ele venha e nos dê o socorro, nos dê o alívio, nos dê a certeza de que Ele está trabalhando e está fazendo alguma coisa por nós. Aí Davi diz assim, no versículo 2: Filho dos homens, até quando vocês vão querer transformar a minha glória em vergonha? Sabe o que isso significa? Isso significa que os seus inimigos estavam pegando, transformando as virtudes de Davi, estava pegando as obras que Davi realizou, estava pegando tudo aquilo que Deus ele fez na vida de Davi, ou fez através da vida de Davi. Quando Davi matou o gigante Golias, quando Davi venceu várias guerras, quando Davi trouxe a glória para Israel, de tudo aquilo que Deus estava fazendo no meio do seu povo através de Davi. Os seus inimigos estavam tentando inverter toda aquela glória, toda aquela manifestação de Deus na vida de Davi. Queriam transformar em derrota, em desgraça. Estavam querendo mesmo apagar o nome de Davi. Estavam querendo dissipar o nome de Davi. Porque Davi expressa o seguinte: Filhos dos homens, até quando vocês vão querer transformar a minha glória em vergonha? E infelizmente este salmo, estas palavras de Davi, a gente pode transferir para as nossas vidas também hoje. Quantos e quantos se levantam contra nós tentando apagar as nossas virtudes, apagar os feitos de Deus em nossas vidas, as conquistas que Deus nos fez conquistarmos. Quantos e quantos querem fazer isso? Querem nos colocar debaixo dos seus pés, querem nos sufocar, querem nos matar, querem matar tudo aquilo que Deus fez através de nossas vidas. Até quando amarão a vaidade e buscarão a mentira? Isso era a expressão de Davi. Até quando esse povo vai amar a vaidade e buscar a mentira? Eles se engrandeciam, eles se enalteciam pelo poder que tinha, e eles buscavam cada vez mais mentir. Eles cresciam debaixo da mentira. Tudo que eles faziam e diziam era mentira, e eles cresciam. E hoje não é diferente. Tem muita gente que cresce debaixo da mentira. Mentira sobre mentira, como se Deus não estivesse vendo. Mas para esses mentirosos, consequentemente, Deus irá trazer justiça. Disso eu não tenho dúvida. Versículo 3: Saibam, porém, que o Senhor distingue para si o piedoso. O Senhor me ouve quando eu clamo por Ele. Ele estava dizendo que o Senhor, no versículo 3, que o Senhor sabe diferenciar aquele que é piedoso e aquele que não é, aquele que é mentiroso, aquele que é soberbo e aquele que é amoroso, aquele que anda com a verdade. Deus não é cego. Ele não é um Deus cego que não vê as coisas. Deus, ele vê tudo. Ele sabe o que você e eu está fazendo.
Deus sabe todas as coisas. Deus sabe tudo quanto nós estamos fazendo. E tem mais. O salmista Davi disse: o Senhor me ouve quando eu clamo. O salmista, ele tinha uma convicção tão grande em Deus e na sua fidelidade a Deus, que ele tinha certeza que quando ele clamasse, o Senhor respondia à sua oração. O Senhor estava ouvindo com os ouvidos abertos, atentos para a oração de Davi. Você também tem essa certeza, meu irmão, minha irmã, que quando você se ajoelha, de quando você clama a Deus, o Senhor está atento para ouvir a tua oração, para ouvir o teu clamor? Se você é assim, se você acredita, você está indo no caminho certo, você está na direção certa, você está exatamente acreditando num Deus fiel para com o seu povo. Aí no versículo 4, o salmista Davi disse: tremam de medo e não pequem. Davi estava dizendo, é para vocês tremerem mesmo, e tremerem de medo. É para vocês ter medo, sim, e não pecar mais, não mentir, não falsificar as verdades a meu respeito. Aí Davi ainda lhe dá um conselho: quando vocês estiverem no travesseiro, consulte o coração e sosseguem. Pensem bem antes de fazer alguma coisa, porque Deus é comigo. Deus está trabalhando ao meu respeito. Deus está trabalhando na minha vida. Deus está trabalhando para me abençoar. E é o que Deus está fazendo, meu irmão, minha irmã. Deus está trabalhando para te abençoar. Deus está trabalhando a teu favor. E quando Deus trabalha a favor de alguém, irmãos, não tem ninguém que impeça o trabalhar de Deus. E aquilo que Deus determinou, ninguém pode invalidar. Aquilo que Deus já determinou na minha vida, na tua vida, ninguém pode fazer Deus voltar atrás. Deus, ele conhece o futuro. Deus, ele sabe o porvir. E Davi aconselha: olha, ofereçam sacrifícios de justiça e confiem no Senhor. Se arrependam. No versículo 6 diz assim: há muitos que dizem: quem nos dará a conhecer o bem? Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto. O Senhor está pronto e disposto a guiar também essas pessoas que fazem mal, que falsificam a verdade, que calunia, que despreza o justo e a verdade. Deus é luz e Deus pode dar a oportunidade que Ele deu a cada um de nós. No versículo 7 diz: mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles, quando eles têm fartura de cereal e de vinho. Olha, o salmista Davi disse assim: olha, as riquezas deles, o dinheiro dele, a fama deles, os patrimônios deles, tudo isso aí que eles têm, cereal, vinho, comida, à vontade, fartura, não leva Davi a se entristecer, a se desanimar ou invejar aquilo que eles têm. Porque o salmista diz o seguinte: quando eles têm fartura de cereal e de vinho, o salmista Davi está dizendo, a alegria que Deus pôs no coração de Davi era muito mais, era maior, era extraordinariamente maior do que a alegria que eles tinham com o vinho dele, com o cereal dele, com a riqueza dele, com o patrimônio dele. Deus deu a Davi uma alegria, e alegria divina, e essa alegria que vem de Deus, ela é uma alegria completa que preenche todo o vazio que está em nossas vidas. Talvez você esteja com um vazio em você, mas saiba, se você buscar a Deus, Deus ele pode também te dar essa alegria que vai preencher todo o vazio em seu coração. Creia nisso. No versículo 8 e o último diz assim: em paz me deito
e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me fazes repousar seguro. Sabe o que isso significa? Isso significa que não é a inserção dos problemas. Não. O salmista está expressando que mesmo ele no meio dos problemas, no meio das lutas, no meio das dificuldades, no meio da tempestade, no olho da tempestade, ele recebeu de Deus uma paz tão grande que Deus dava a ele o privilégio de deitar e logo pegar no sono, porque ele sabia que o Senhor Deus lhe fazia repousar seguro. Meu irmão, minha irmã, durma em paz, deite na sua cama, sobre o seu travesseiro e acredite que Deus está trabalhando a teu favor. Deus está trabalhando para te abençoar. Deus está trabalhando para socorrer a sua vida, a vida da sua família. Não se esqueça e não imagine, não pense que Deus está sentado em um trono e olhando a tua aflição, olhando o teu sofrimento e não está fazendo nada. Pelo contrário, Deus está com sua mão poderosa sobre a sua vida e está trabalhando para abençoar você, para dar um basta nessa luta, para dar um basta nesse sofrimento, para dar um basta nessa tempestade que assola o teu barquinho, que assola a tua vida, que assola a tua fé. Pode crer nisso, meu irmão. Deus, Ele está trabalhando a teu favor. Durma em paz, pegue no sono, peça a Deus isso que Ele vai te dar. Pode ter certeza que Deus te dará isso. Você vai pegar no sono, você vai orar a Deus e Deus vai confortar o teu coração, vai preencher o vazio que está em você. Deus vai te dar segurança e você vai deitar. Você vai dormir em paz com a sua família, após uma oração de graça, após uma oração de confiança, de agradecimento a Deus. Você vai deitar e você vai dormir e você vai acordar depois de um sono reparador e você vai dizer que somente o Senhor é Deus. Que Deus em Cristo continue nos abençoando hoje, amanhã e sempre. Se você gostou dessa mensagem, curta, compartilhe, comente, repasse esta mensagem para uma outra pessoa que está precisando ouvir a voz de Deus. Até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir.